Assalamu alaikum, meu povo! Tudo bem com vocês? Este é o primeiro vídeo da série Alfarrábios. Para quem não conhece, esse termo é do português, mas vem do nome do filósofo árabe-muçulmano conhecido como Al-Farabi, famoso por ter divulgado o pensamento aristotélico entre os árabes na Idade Média. Mas o Al-Farabi era mais que um filósofo, ele era um polímata. Ele era versado em mais de uma área, não só a filosofia, também versado em medicina, matemática e música. Os dicionários do português registram alfarrábios como livros antigos, livros usados, calhamaços, e eu também já vi o termo ser utilizado como anotações. Assim, a proposta desse quadro é comentar de forma rápida, introdutória, com vídeos de 5 a 10 minutos, algum tema de história, de ciências humanas, de religião, que eu já trabalhei em outros vídeos, tratando aqui com mais detalhes, ou que eu ainda não apresentei em outros vídeos. Enfim, comentar alguns livros, alguns temas, algumas anotações minhas, meus alfarrábios. Inclusive eu gosto muito de palavras arcaicas e não tão usadas hoje em dia. E o tema que eu escolhi para hoje, para abrir essa série, é o tema Escola dos Annales, como se diz aqui no Brasil, geralmente, ou em francês, Escola dos Annales. Não sei se eu pronunciei certo, porque o meu francês é tão bom quanto o meu urdu neomedieval, ou seja, não existe. Eu já comentei sobre a Escola dos Annales no vídeo Ciências Humanas, o que comem, onde vivem, parte 1. Comentei também outros temas parecidos como metodologia de história, e algumas questões sobre ciências humanas. Se você quiser conhecer, esse vídeo já está postado há meses e eu também deixei a descrição dele no link deste vídeo. Pois bem, a Escola dos Annales não foi uma escola física, um prédio, um instituto. Foi um movimento historiográfico, uma tendência, um paradigma. Esse movimento historiográfico surgiu na França, no final dos anos 20, encabeçado por dois historiadores profissionais e professores universitários, o Marc Bloch e o Lucien Lefebvre. Em 1929, eles fundaram uma revista científica, um periódico acadêmico chamado Anais de História Econômica e Social. Anais no sentido de registro, não de besteira que vocês estão pensando por aí, que eu sei muito bem. Os Annales, claramente, eram contrários à história factual. Que história é essa? No século XIX, a história virou uma ciência, dentro dos paradigmas do que era uma ciência no século XIX, no ambiente acadêmico europeu, mas predominava a história factual. Essa história factual, lembrando, não é a mesma coisa que história positivista. Deixei também na descrição do vídeo um artigo do professor José de Assunção Barros comentando isso. Essa história factual priorizava o fato, e aí os historiadores adeptos desse modo de entender o passado se preocupavam em expor os fatos, como se o fato por si só fosse uma coisa absoluta. Vou explicar melhor. Se você conversar com seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, você vai ver que o ensino deles foi estilo: no ano tal, fulano fez tal coisa e pronto. A proclamação da República no Brasil em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A história factual, ela prioriza os eventos considerados importantes na política ou no meio militar, como grandes batalhas. E também ela tenta construir heróis nacionais. É uma história que, no fim das contas, ela não explica muita coisa, porque no ano X foi feita tal coisa pelo fulano, pelo beltrano e morre aí, não explica muita coisa, é uma descrição desses fatos considerados absolutos. Outra coisa é que a história factual priorizava as fontes, os vestígios do passado oficiais, leis, decretos, memorandos políticos e demais documentos militares e oficiais. Então, o passado se desvelava, era entendido, compreendido por esses documentos considerados portadores da verdade absoluta, que era o fato histórico. Hoje já não é assim, a gente sabe que o fato depende do ponto de vista de quem registrou aquilo. Por exemplo, uma coisa é eu estudar a conquista portuguesa aqui no Brasil do ponto de vista de portugueses que presenciaram esse fenômeno e registraram, escreveram sobre.
Outra coisa é eu estudar esse fenômeno a partir do ponto de vista de índios ou negros escravizados, por exemplo. E os Anali, eles iam contra essa história factual, propondo uma história problema. Como assim história problema? O historiador, ele tem que olhar para a sua fonte, analisá-la a partir de questões, colocando problemas para buscar na fonte as respostas ou possíveis respostas ao problema. Vou dar um exemplo bem claro. Essa aqui é uma fonte, é um relato de viagem feito por um muçulmano medieval chamado Ibn Jubayr, no século XII, um pouco antes da Terceira Cruzada, conhecida como a Cruzada dos Reis. Eu pesquisei, analisei essa fonte no meu mestrado. O motivo inicial do viajante foi fazer a peregrinação a Meca. Então eu fiz a seguinte pergunta à fonte: era possível um peregrino muçulmano ir até Meca, realizar esse ritual religioso em época de cruzadas? As batalhas não iam interferir no transporte e na própria segurança dos peregrinos? Porque se eu estudar só o fulano viajou por isso, por tal lugar, por tal região no ano tal, não diz muito. Quando eu faço essa questão, esse problema, eu descubro muito mais. E aí eu descobri que sim, era possível para um peregrino ir até Meca em épocas de cruzadas, porque as batalhas que haviam nas cruzadas não eram ininterruptas o tempo todo. Havia momentos de trégua. E também havia intercâmbios culturais, trocas culturais entre muçulmanos e cristãos. Desse modo, eu descobri, a partir desse testemunho, que era sim possível ir a Meca em peregrinação. As rotas comerciais estavam abertas durante as cruzadas e muitos peregrinos, não só muçulmanos, mas também cristãos, em direção à Terra Santa, viajavam nos navios genoveses. Quando eu faço a pergunta à fonte, eu vou contra a história factual. Ou melhor, vou contra apenas a história factual e descubro muito mais coisas sobre o passado. Eu compreendo melhor o passado que eu pesquiso. Outra coisa que os análises propunham era pesquisar, estudar estruturas sociais, não acontecimentos isolados. Que estruturas são essas? Política, economia, religião, se possível, numa longa duração, em décadas ou séculos. Era uma análise macro, global, que eles propunham. Outra proposta era pesquisar, analisar as várias atividades humanas. Isso influenciou no surgimento de conceitos como mentalidade, imaginário, para a gente pesquisar não só os vestígios materiais humanos, mas também esses componentes mais psicológicos, subjetivos, como o imaginário. E outra proposta foi a pesquisa interdisciplinar. Para a gente compreender as atividades humanas, a história por si só não é suficiente. Temos que usar métodos ou conhecimentos, considerações da economia, da geografia, da linguística, por exemplo. As propostas dos Anali influenciaram nisso, no aumento do tipo de fontes para a gente estudar o passado, na abordagem mais frutífera desse tipo de fonte, levantando questões, problemas, e encarando a fonte como um documento feito. A fonte, o passado em si não existe. O que existe são interpretações sobre o passado, representações. A fonte não transmite o passado por si só, porque, como eu falei, ela é feita por alguém, por um certo grupo social, com certas intenções. Como eu disse, uma coisa é estudar a conquista portuguesa a partir de fontes portuguesas, outra coisa é estudar isso por meio de fontes de negros ou fontes indígenas. Porque vai aparecer outras nuances, outros aspectos do passado, dependendo da fonte que a gente utiliza. Então hoje nós sabemos que a fonte ela não é uma verdade absoluta. Ela tem que ser analisada justamente porque ela não expressa, não registra o passado por si só. Os pioneiros da escola dos Anali, como Marc Bloch e Lucien Lefebvre, não eram marxistas, mas foram influenciados pelos estudos do Marx e do Engels. No seu método de análise do Marx e do Engels, o materialismo histórico, eles propunham entender, compreender a realidade a partir de estruturas sociais, como a economia, partindo da ideia de analisar as relações sociais entre grupos sociais e dessas sociedades com a natureza,
para produzir a vida em sociedade. Essa perspectiva influenciou bastante na historiografia proposta pelos Anali. Desse modo, as considerações e propostas da escola dos Anali influenciaram decisivamente no nosso atual modo de entender o passado, de estudá-lo e de escrever sobre ele, que é a historiografia, que é o conjunto de obras de historiadores profissionais, como nós entendemos o passado e escrevemos sobre ele. Nós criamos narrativas sobre o passado a partir da análise de fontes, como eu falei aqui. Então, as propostas dos Anali influenciaram decisivamente no nosso modo de ver o passado, de estudá-lo e de compreendê-lo, de falar sobre ele. Finalizando esse vídeo, eu vou indicar 3 obras clássicas ligadas aos pioneiros do movimento dos Anali, a primeira geração assim dita, que é o livro Apologia da História, ou Ofício do Historiador, do Mark Bloch. Outro livro do Mark Bloch também, Os Reis Taumaturgos, em que ele analisa o poder sobrenatural dos reis franceses e ingleses na Idade Média, poder esse, claro, que as pessoas atribuíam aos reis, não o poder sobrenatural dos reis por si só. Ele analisa esse imaginário que se tinha sobre os reis, de que eles tinham poderes de cura. E outro livro é o Combates pela História, do Lucien Lefebvre, outra obra fundamental para a gente entender esse movimento dos análises num primeiro momento, ali no final dos anos 20, anos 30, até a década de 50. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da proposta dessa série. Curtam a página História na Medina no Facebook, sigam o perfil no Instagram, se inscrevam no canal para ficarem ligados em mais vídeos, que vem muita coisa boa por aí. Até a próxima!